Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o tão pedido Como Estudei para Passar no Vestibular de Medicina, parte 2. Esse é um vídeo de rotina, bem no estilo de filminho, que eu simulo como era a minha rotina para passar no vestibular de Medicina. Eu simulei uma segunda-feira típica da minha rotina, do meu segundo ano de cursinho. Eu mostrei bem detalhadamente o que é que eu fazia nas minhas segundas-feiras, inclusive o que eu fazia como forma de lazer. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Esse é um vídeo que dá muito trabalho de gravar, muito trabalho para editar. Então se vocês gostarem, cliquem em gostei e a gente vai ter uma meta para esse vídeo. Se ele chegar em 10 mil likes, eu vou trazer a parte 3, ok? Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar ele aqui nos cards e aqui na descrição do vídeo pra você conferir. Então vamos lá acompanhar a minha rotina pra passar no vestibular. Então, gente, a primeira coisa que eu fazia era na noite anterior organizar a minha mochila, organizar os meus materiais escolares, pra que no dia seguinte eu já acordasse disposta e sabendo o que eu tinha que fazer. Então na manhã seguinte, meu despertador pontualmente às 6 horas tocava. E uma dica que eu dou pra vocês é que vocês não demorem muito na cama pra levantar, gente. Ao invés de ficar clicando no botão de soneca 1000 vezes, aproveite e tente levantar no máximo na segunda soneca, porque quanto mais você entra nesse ciclo de dormir e acordar, você vai ficar ainda mais cansado. Você vai ter uma sensação maior de sono interrompido. Então faça esse teste de só se despertar uma vez e logo em seguida você levantar, ou então ficar um pouquinho no celular, mas não voltar a dormir. Eu tenho certeza que você vai ficar um pouco mais disposto pela manhã. Então eu levantava, olhava um pouquinho as minhas redes sociais, tomava o meu café, tomava o meu banho, me arrumava e ia pro cursinho. O cursinho que eu fazia, ele durava de 8 a meio-dia e normalmente a gente tinha 2 matérias pela manhã. Então isso aí me ajudava a me organizar durante os meus estudos da tarde e da noite. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente. A grande diferença da minha rotina de segunda-feira para dos outros dias é que sempre após o cursinho, eu e a Raquel íamos para o cinema. Eu tinha religiosamente esse lazer das minhas 2 horinhas no meu cinema por semana. Eu pagava super barato, era R$3 o cinema em Salvador. A gente já saía direto do cursinho, comprava um lanche, ia pro cinema, assistia o filme, voltava pra casa e já estávamos prontas e felizes pra estudar. E eu queria conversar pra vocês sobre isso, sobre ter uma fonte de lazer durante os seus estudos. Não importa o que seja, é importante que você tenha a sua válvula de escape, é importante que você tenha algo que você goste de fazer e que seja saudável, né? Não adianta também você querer sempre estar em festa, balada, virando noite, bebendo muito, porque isso vai sim influenciar na sua energia, no seu bem-estar. Então eu acho que, por exemplo, um lazer como o cinema era super beneficial. Eu ficava feliz, eu já começava a minha semana bem. Além de que filmes são uma fonte de cultura, uma fonte de conhecimentos gerais que vão te ajudar não só na sua prova provavelmente dita, mas na sua linguagem, na sua redação. Normalmente a gente estudava ou física ou matemática, que eram os assuntos que eu tinha mais dificuldade, e a Raquel sempre me ajudou nisso, ela tinha muita mais facilidade. Então a gente combinava mais ou menos as questões do livro, do módulo que teve na semana, e aí eu fazia as questões, reunia as maiores dúvidas e a gente discutia essas questões, estudava, tirava dúvida uma com a outra, e era muito produtivo pra mim, e essa era a minha programação de segunda à tarde. Foi engraçado que para algumas pessoas muito fanáticas do estudo podem pensar que a gente estava perdendo tempo, mas nós duas estávamos unidas no cinema, unidas estudando à tarde, e hoje nós estamos unidas aqui na faculdade de medicina, estudando juntos, estudando na mesma sala. Lazer é importante, não menosprezem a saúde mental de vocês, ok? Depois disso, normalmente eu tinha um momento de pausa, né? Eu jantava, comia algo em casa mesmo, tirava uns 15 minutinhos depois de estudar, lia um mangá, lia alguma coisa, ficava no celular, fazia qualquer coisa leve só pra esparecer um pouco e botar minha cabeça de volta no lugar. Segunda noite era um horário que eu já tava cansada depois de um dia intenso, então normalmente todas as noites eu priorizava estudar matérias que eu tinha gostado mais. Então eu sempre estudava biologia na segunda noite, porque como eu tinha ficado muito tempo estudando física e matemática, eu pegava um assunto que eu gostava, que era biologia. Então eu pegava ou o meu livro, o texto do cursinho, ou eu estudava por videoaulas, ou eu fazia questão. Então eu, dependendo da semana e da minha programação, eu ia estudando de acordo com isso.
Não se esqueçam também de fazer sempre questões, e é uma coisa legal que eu acho de matérias que tem muito texto, como biologia, história, geografia, literatura, é que você diversifique as suas fontes de estudo. Então eu sempre gostava de ter uma videoaula, um livro-texto, material, resumo, questões, e ia diversificando para o estudo ficar mais dinâmico, mais prazeroso e mais produtivo. E essa basicamente era a minha noite de segunda-feira. Eu tinha também o despertador pra dormir, que era meia-noite. É muito pouco tempo de sono, mas era isso que eu fazia na época do vestibular. Teoricamente não era correto, mas era o que eu fazia. Então eu dormia com um sentimento bom de ter feito a minha programação do dia, de ter estudado direitinho, de ter tido meu momento de lazer. E eu acho que é isso que é importante, você ter esse seu equilíbrio, montar uma rotina que seja real e palpável pra você. Não adianta você montar algo surreal que não tá dentro da sua realidade. Então eu super indico que você monte a sua rotina, que você adapte esse meu exemplo pra sua realidade. Tenha sempre em mente de que os hábitos são construídos pouco a pouco. Então se hoje pra você tá difícil, amanhã vai ficar um pouquinho mais fácil. Então o importante é que vocês não desistam, que vocês estabeleçam as suas metas, que com certeza esses seus sonhos vão virar hábitos e vão ser realidade. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei, me seguir no Instagram, na fanpage e principalmente se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau!